Oi, bom dia. Bom dia. Quinta-feira, 20 de setembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. As vacinas contra a meningite e o rotavírus reduziram os casos dessas doenças em todo o país. Você vai conhecer o simulador solar, um aparelho que imita a luz do sol, e ainda as notícias paralímpicas. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. As vacinas contra a meningite e o rotavírus reduziram os casos dessas doenças em todo o país. Em São Paulo, a internação de crianças com diarreia caiu 80% em 3 anos. Ângela faz questão de manter a carteirinha de vacinação dos filhos em dia. A quantidade de vírus é muito grande, bactérias, então é sempre bom manter tudo certinho, né? E o número de vacinas incluídas pelo Ministério da Saúde no calendário nacional de imunizações aumentou nos últimos anos. Entre as mais recentes estão as que previnem 2 tipos de meningite causadas por bactérias e as que evitam infecções por rotavírus, uma das principais causas de diarreia grave. O Brasil foi o primeiro país do mundo a incluir a vacina contra o rotavírus no calendário de imunizações. Nos 3 primeiros anos, a medida conseguiu evitar 130 mil hospitalizações em todo o país por casos de diarreia, comum em crianças, mas que pode matar. Ainda mais perigosas são as meningites, que atingem cerca de 4.500 crianças por ano. 1 em cada 4 morrem. Um estudo feito em São Paulo mostra que as vacinas reduziram em 80% as internações de crianças com menos de 5 anos por diarreia causada por rotavírus. Os casos de meningite caíram 40% com as imunizações. Este pesquisador, que participou do estudo, diz que as próximas vacinas a entrarem no calendário também terão efeitos positivos. Uma delas é a de catapora, doença simples, mas que pode até matar. Contarmos com uma vacina para a prevenção da varicela, da catapora, né? Me parece bastante importante nesse momento e seguramente terá um impacto muito positivo no que diz respeito às complicações associadas a essa doença. Em época de eleição, é comum quem deixou de votar falar em justificar o voto. Isso não existe, pois a ninguém é exigido que justifique o voto, que seria a explicação de ter votado em determinado candidato. O que existe, e isso sim é exigido pela legislação, é a justificativa eleitoral. O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral deverá justificar por que não votou. Para isso, basta se dirigir a um local de votação e preencher o formulário de requerimento de justificativa eleitoral. Esse documento também está disponível para impressão nas páginas dos tribunais regionais eleitorais na internet. Na hora de justificar, o eleitor deverá ter em mãos o título eleitoral e um documento com foto. O aumento do consumo de cosméticos e produtos de higiene pelas crianças acendeu o sinal de alerta na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Anvisa abriu consulta pública para saber o que fazer com 33 produtos à venda no mercado. Ana Luísa é vaidosa, gosta de passar batom e usar sombra nos olhos. Mas a maquiagem só é autorizada pelos pais em ocasiões especiais. Tem festa da escola, deixa também aniversário, deixa festa junina. Com 7 anos, ela já tem a própria caixa de maquiagem. Os produtos são todos próprios para crianças. Um cuidado que a família precisou tomar depois que Ana Luísa teve uma alergia ao usar sem pedir a maquiagem da avó. Depois desse ocorrido, a gente compra um produto certo para a criança. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai avaliar 33 itens que podem ser liberados para venda, específicos para menores de 12 anos. A consulta pública propõe mudanças na comercialização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes para crianças de 0 a 12 anos. Qualquer pessoa que tenha CPF
pode dar sugestões até o dia 5 de novembro. Na verdade, esses produtos, essas categorias de produtos infantis já existem no mercado. O que essa resolução vem é realmente esclarecer nessas categorias de produtos infantis os testes de segurança que são obrigatórios a serem encaminhados à Anvisa na solicitação do registro e os dizeres obrigatórios de rotulagem também necessários para que a empresa registre um produto dentro das normas sanitárias. Esse dermatologista diz que o uso de cosméticos em crianças deve ser evitado. A pele da criança é diferente da pele do adulto, então a camada córnea dela não está completamente desenvolvida ainda. Então isso faz com que, com a absorção de substâncias que tem nesses todos os cosméticos, desde corantes a conservantes, que pode causar dermatite de contato, alergia na criança. Além da maquiagem, muitas crianças gostam também de usar salto alto. A brincadeira, que começa com os sapatos das mães, pode trazer sérios riscos à saúde. É com ele que muitas mulheres aproveitam para ganhar altura e ficar mais bonitas e atraentes. A cada dia, o salto alto tem conquistado mais adeptas, até as crianças como Lohane. Só na primeira vez senti umas dorzinhas, mas depois eu fui acostumando. Mas essa vaidade tem um preço, e às vezes é a saúde da criança que paga por isso, com uma série de lesões. A relação do pé com qualquer outra parte do corpo, da criança, do pré-adolescente, é estar em desenvolvimento. E o calçado com salto altera esse desenvolvimento. Ainda segundo o ortopedista, para a criança ter uma vida mais saudável, o salto alto deve ser evitado até os 12 anos. Se for liberá-lo, ele tem que acontecer após a menarca, que é a primeira menstruação, ou seja, o desenvolvimento do pé já está mais ou menos estabelecido. Se for optar, se tiver muita pressão da menina, nos pais, que é muito comum, optar sempre por uma plataforma, porque o uso do salto especificamente isolado, salto agulha, realmente esse tem que ser abolido. Os sapatos da pequena Ana Júlia, de 5 anos, são todos baixos. Para a mãe, usar salto alto, por enquanto, nem pensar. A gente teve até uma conversa já, que eu falei que a partir dos 15 anos. Se você coloca salto, maquiagem, eu acho que foge um pouco do tempo que ela tem de ser criança. E Ana Júlia não acha ruim. Ela concorda em usar sapatos e sandálias sem salto. Tem um monte de gente que usa e a pisada fica torta. Aí, por isso que eu gosto de usar sapatinho baixo. Hora das notícias paralímpicas. Olá, bom dia. Esta semana, o paraense Alan Fonteles, que foi ouro no atletismo na prova de 200 metros T44 nos Jogos Paralímpicos de Londres e surpreendeu o Brasil ao vencer o sul-africano Oscar Pistorius, foi homenageado em Belém do Pará com a Comenda da Ordem do Mérito Grão-Pará no grau Cavaleiro, a mais elevada honraria do Estado. Alan declarou que pretende disputar mais 3 Paralimpíadas e competir em alto nível até 2024. No momento, ele se prepara para o Mundial, que será realizado em julho de 2013 na França. Já o nadador Daniel Dias, que entrou para a história da Paralimpíada de Londres, conquistando 6 ouros em 6 provas individuais, quer mais nos Jogos do Rio de Janeiro. Ele traçou uma meta de 7 medalhas douradas. E para alcançar o objetivo, ele pede apoio ao Corinthians. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa do clube, ainda não há planos para patrocinar o nadador. Agora, nos resta esperar e torcer. Semana que vem tem mais notícias paralímpicas. Intérprete, assistente social, arquiteto, ator. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Intérprete, assistente social, arquiteto, ator. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo criou um aparelho que imita a luz do sol. O simulador solar vai ser útil na fabricação e na avaliação de muitos produtos.
à luz do dia dentro de um laboratório. O simulador tem lâmpadas especiais que garantem a mesma intensidade de um dia ensolarado. A gente consegue fazer uma análise de um equipamento ou até de um material, né? O desempenho deles sob o sol. Tá? Então, qualquer coisa que a gente queira avaliar, pensando nos efeitos que o sol pode dar, a gente consegue fazer a análise. O aparelho está funcionando no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Um investimento de mais de 3 milhões de reais que vai poder ajudar no desenvolvimento de novos produtos e ainda na certificação dos já existentes. Entre os setores que podem utilizar o simulador em seus testes estão a indústria automobilística nas pinturas de automóveis, a indústria cosmética na fabricação de protetores solares e a construção civil. Esta empresa fabrica aquecedores solares para casas e prédios. Para o gerente comercial, os testes com o novo simulador, além de mais rápidos, vão garantir melhores serviços aos consumidores. O simulador ele vai fazer os testes nos equipamentos de todas as marcas, né, brasileiras. Então ele vai te dar uma diretriz e um caminho a seguir. Você precisa melhorar nisso, naquilo, e vai te deixando de uma forma, vai deixar o setor totalmente equiparado em termos de qualidade. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Bom dia para você. Bom dia e até amanhã.